CBN Campinas. 10h11. Voltamos então com o CBN Campinas desta sexta-feira. CBN Campinas que hoje discute a liberdade de imprensa e as recentes manifestações dos tribunais. Como a gente trouxe aqui, o Tribunal Superior Eleitoral, e vocês vêm acompanhando, impediu a Jovem Pan de tratar de fatos envolvendo a condenação do candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva. A manifestação da coligação de Lula pedia direito de resposta contra a campanha do presidente Jair Bolsonaro, porém também requeria o impedimento para que os assuntos abordados na publicidade não continuassem a ser comentados no veículo de comunicação jornalístico. A Justiça Eleitoral, então, entendeu por proibir a emissora de relatar e comentar determinados temas. Proibição esta que já teve o repúdio das associações brasileiras e também as federações de jornalismo, de rádio e TV. No CBN Campinas, o assunto será abordado nesta entrevista exclusiva com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Marco Aurélio Mello, a quem eu agradeço esse contato. Muito bom dia, ministro. É uma satisfação muito grande falar aos ouvintes da CBN Campinas. Ministro Marco Aurélio Mello, só para a gente contextualizar mais um pouco, a Justiça Eleitoral que determinou, num pedido feito pela coligação Brasil da Esperança, a retirada do ar de peças publicitárias da campanha eleitoral feita por adversários, pela campanha de Jair Bolsonaro, com a temática Lula mais votado em presídios e Lula defende o crime. Por 4 votos a 3, os ministros decidiram que os jornalistas da emissora, e eu cito porque dentro desse escopo tinha esse pedido contra a Jovem Pan, para que os jornalistas não reproduzissem as críticas, ou as mesmas críticas contra Lula, sob pena de multa diária para o canal e para os jornalistas de R$25 mil. Ministro Marco Aurélio Mello, como é que o senhor avaliou toda essa situação e tudo isso que vem acontecendo ao longo da campanha eleitoral? Em primeiro lugar, a atuação do Judiciário Eleitoral deve ser minimalista, intervindo na disputa eleitoral o menos possível. E essa sempre foi a tônica do Tribunal Superior Eleitoral. Em segundo lugar, as redes sociais são incontroláveis. Nós não podemos, sob pena de desconhecermos cláusula básica da Constituição Federal, interferir e proibir que se lance isto ou aquilo nas redes sociais. A fiscalização, a atuação deve se dar considerado o direito de resposta, se pleiteado. Eu penso que é inócuo se pretender, brecar em si a utilização das redes sociais. É uma consequência da modernidade. Quanto ao que ocorreu com a Jovem Pan, para mim é impensável você se antecipar o fato e dizer ao veículo de comunicação como deve ou não proceder. Isso, se ocorre, é uma verdadeira censura. E nos vem da Constituição Federal a liberdade de expressão e de comunicação, mas nem mesmo a lei pode criar embaraço à comunicação jornalística. É o que está em bom português na Constituição Federal. Agora, claro, que se um veículo veicula algo que alcança a honra de um cidadão, cabe a ele, cidadão prejudicado, ingressar em juízo, visando não só ter o direito de resposta, como também responsabilizar no campo civil e penal o veículo. E assim deve funcionar a máquina administrativa, deve funcionar o próprio Estado. O eleitor não é um tutelado da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral atua mediante provocação de interessados. E essa organicidade precisa ser respeitada. Ministro,
Há quem diga de que os fatos colocados podem interferir na eleição e seria algo preventivo. Mas dentro do jornalismo temos o ponto de que há, como o senhor mesmo citou, se eu, aqui, como um apresentador da CBN Campinas, relatar algo que fira aí a moral, a questão ou mesmo os costumes de alguma pessoa, há essa consequência. Eu posso ser processado, multado e responder na justiça. Mas essa tem que ser a consequência e não a prevenção, é isso? Sem dúvida alguma, porque a tônica considerada a lei das leis, que é a Constituição Federal, é a liberdade de expressão, a liberdade de comunicação, principalmente porque o papel é importantíssimo, a liberdade em si de comunicação jornalística. Os jornais, os veículos de comunicação é que informam o eleitor. E todos nós, cidadãos, somos interessados nas informações. Prejudicado, como você ressaltou bem, Flávio, deve ir ao judiciário e aí sim buscar a responsabilidade de quem claudicou na versão dos fatos e vincular alguma coisa alcançada a honra do cidadão. Estamos aqui, né, discutindo a ação do Tribunal Superior Eleitoral, né, ministro Marco Aurélio Mello. Não a situação dos pedidos, tanto da coligação de Lula quanto o pedido de Jair Bolsonaro. Direito deles de tentar pedir, aí o que aconteceu foi o fato da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, né? Sim, sim. A decisão e, pelo que chegou, né, ao meu conhecimento, né, é uma decisão que teria orientado, vamos falar assim, orientado entre aspas, a Jovem Pan, quanto ao que ela pode ou não veicular. Isso é muito ruim. Por exemplo, num vídeo da campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, se versou uma frase que eu veiculei numa entrevista à Bandeirantes, não foi fala a campanha eleitoral. E eu disse uma verdade processual. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não foi absolvido pelo Supremo. O Supremo não chegou a julgar mérito de ação penal. O que o Supremo fez contra o meu voto, que eu entendi que a matéria estaria preclusa, a incompetência em si da 13ª Vara Criminal do Paraná, foi declarar a nulidade do processo para que ele realmente tenha sequência aqui no Juízo Federal do Distrito Federal. Foi a única decisão do Supremo. E eu retratei a verdade. Parece que nos dias atuais a verdade não deve ser versada, ela não deve ser assentada. Mas isso é muito ruim. Agora eu penso que na execução da decisão do ministro Paulo Costa Severino, né, se deu uma extensão maior a contida na decisão. Caberia ao Tribunal Superior Eleitoral aí corrigir esse quadro. O ministro cita esse ponto que a gente ia abordar, e até para a gente contextualizar para o nosso ouvinte, essa é uma situação da própria campanha eleitoral, a campanha do presidente à reeleição Jair Bolsonaro, onde tinha um trecho praticamente de 8 segundos, né, dessa fala, dessa entrevista a Bandeirantes, na qual o ex-ministro do STF, como citou agora há pouco, citava esse entendimento, né, sobre a situação do ex-presidente Lula, se ele era absolvido ou não, para o ex-ministro Marco Aurélio Mello, não, é uma questão de uma anulação de todo para aquele... Mim não, para o Supremo não abriu um embrulho, o Supremo não julgou a culpa ou a inocência do ex-presidente Lula, ele simplesmente anulou o processo crime. E até para a gente continuar essa contextualização, eu agradeço muito aí o ex-ministro, porque isso foi barrado, né, pelo TSE também,
até censura dessa fala do ex-ministro a uma entrevista que foi utilizada durante a campanha, e essa decisão para não chamar de Lula de ladrão e nem corrupto foi interpretada para barrar essa declaração, que não usou, claro, né, essas expressões, né, ministro? Não, eu não sei, não fui eu quem imputou essa ou aquela adjetivação ao ex-presidente Lula. O que eu fiz foi dizer o óbvio, foi dizer o que ocorreu realmente quando nós apreciamos certo habeas corpus impetrado em favor do ex-presidente. O Supremo, como eu disse, contra o meu voto, concluiu: a 13ª Vara Criminal de Curitiba não é competente para julgamento, não era competente para julgamento do processo crime. Matéria preclusa. Por que preclusa? Porque nós sabemos que a incompetência relativa e a territorial ela preclui ao termo do processo crime. E os processos não foi um único, foram vários processos crime, chegaram ao termo final. Houve decisões na primeira instância e interposição de recurso, e o Tribunal Regional Federal confirmou a decisão. Eu penso que, inclusive, acresceu a pena há algum tempo, né? Modificou em prejuízo do próprio réu, julgando, evidentemente, recurso do Ministério Público. Mas isso é apenas a elucidação do quadro. Eu apenas versei junto a Bandeirantes a situação jurídica ocorrida no âmbito do Supremo. E, ministro, com toda a experiência que o senhor tem, com tanto tempo no Supremo Tribunal Federal, e também como presidente, que foi, né, do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, quais são as consequências? O senhor já citou aí que pode ter precedentes perigosos, mas o que o senhor acha que vai acontecer a curto prazo? A curto prazo não acontecerá nada, porque, em primeiro lugar, no campo eleitoral, o fator tempo é importantíssimo. Haverá realização já agora, daqui a um pouco mais de uma semana, haverá a realização do segundo turno. Agora que a repercussão à vida sirva realmente de alerta ao próprio Tribunal Superior Eleitoral e de alerta a todo o Judiciário. Isso é importantíssimo. Somente assim nós avançamos culturalmente e os homens evoluem. Ministro, o senhor gosta muito de futebol. Eu já ouvi durante esse período eleitoral que a gente está falando muito no juiz. E quando o juiz aparece muito no jogo, é porque não está bom. Mais ou menos isso, ministro? O árbitro deve aparecer num jogo de futebol o mínimo possível, né? O juiz também. Há uma máxima que nos vem de muitos anos, que os homens aceitam muito mais gestos do que palavras. O juiz deve atuar e deve atuar mediante provocação e atuar em termos, segundo o figurino legal, segundo o figurino constitucional. Quando ele extravasa, a decisão proferida fica sujeita à revisão. Só que na dinâmica do processo eleitoral, essa revisão se torna praticamente inócua. Isso quando se consegue chegar ao Supremo, porque para chegar-se ao Supremo, na via do recurso, indispensável é que se tenha uma transgressão à Constituição Federal. E aí há o incidente para definir se a questão tem repercussão geral ou não, e o tempo passa e o que é ocorrido no âmbito do Superior Tribunal Eleitoral acaba sendo definitivo. E para a gente finalizar, sei que tem sido aí tempos turbulentos e uma semana bem complicada, mas pelo menos na quarta-feira foi bem feliz, né? O senhor que é flamenguista doente, parabéns aí pelo tetracampeonato da Copa do Brasil, ministro. Eu recebi, inclusive, no WhatsApp uma mensagem à criatividade do povo, que é digna de elogios até certo ponto. Uma mensagem que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral estaria próximo de cassar, né, a decisão
que resultou na Copa Brasil, no ganho da Copa Brasil pelo Flamengo, porque quem fez o gol decisivo, o jogador Rodinei, no pênalti, tinha na camisa o número 22. Essa é a sabedoria popular, né? A ironia aqui da torcida. A sabedoria popular é incrível, né? E nós temos que tirar o chapéu para a população. Muito obrigado, viu, ex-ministro Marco Aurélio Mello, ex-presidente do TSE, concedendo essa entrevista aqui exclusiva à CBN Campinas. Muito obrigado pela gentileza por atender a CBN. Uma satisfação muito grande, eu digo aos ouvintes em geral. Eu estou aposentado, mas não inativo, tanto que sou acionado pelos veículos de comunicação. Não estou advogando propriamente dito, muito embora tenha restabelecido minha inscrição lá na OAB seccional do Rio de Janeiro, mas estou no campo dos pareceres, considerado experiência invariável em 42 anos de colegiado julgador e sempre na linha de frente, sempre com muita coragem. E muito obrigado mais uma vez. A gente precisa realmente dessa coragem das mentes aqui dos intelectuais brasileiros. Muito obrigado pela entrevista, Marco Aurélio Mello. Uma satisfação enorme, Flávio. Foi um prazer falar aos ouvintes da CBN Campinas nesse serviço de utilidade pública que é tão bem prestado. Muito obrigado. São 10 horas 28 minutos. Logo mais, o Repórter CBN.